A data era 9 de junho de 2016. Nesta data, a Malu se lembrava de que exatamente um ano atrás, o marido Marcelo tinha atraído com uma amante com quem ele ainda continuava. E neste dia 9 de junho de 2016, ele, já morando com a amante, iria comemorar um ano de estar com ela. A Malu decidiu neste dia: eu vou tirar a minha vida. Uma mãe de 2 filhos adolescentes não aguentava a dor da traição. Só que uma ligação mudou a história da Malu. Uma amiga ligou para ela exatamente neste dia, que era uma quinta-feira, e disse para ela: Malu, vamos lá na terapia do amor, sem saber que Malu já estava planejando tirar a sua vida naquele dia, já tinha se despedido dos seus filhos pela manhã, antes deles irem para a escola. E ela então disse: eu vou lá, mas na sexta-feira eu me mato. Acompanhe a história incrível da Malu e de como o casamento dela com o Marcelo foi restaurado. Ele tinha ido embora de casa, estava morando com a amante. Nós tínhamos 15 anos de casado, né? E ele se envolveu com uma outra pessoa. E o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele estava comemorando um ano, né? Que ele estava com ela. E eu vim aqui porque a minha amiga me chamou. Ela já me chamava há vários meses. E eu sempre tinha uma desculpa. Não queria vir, sempre tinha outras coisas para fazer. E no primeiro dia que eu vim aqui, que foi no dia 9 de junho de 2016, eu estava realmente decidida a tirar a minha vida. Eu estava decidida a me suicidar nesse dia. Eu estava planejando realmente o meu suicídio. E ela me ligou, me chamou, e eu ainda falei assim: eu vou conhecer o templo, e amanhã eu me suicido, mas eu vou conhecer lá. Eu não conseguia cuidar dos meus filhos, eu não tinha força para comer, para levantar, para viver. E todos me cobravam, inclusive ele, que eu não tinha que chorar, que eu tinha que cuidar dos meus filhos, que eu tinha que ter força, e eu não sabia mais de onde tirar. Eu fumava muito, eu bebia muito, e eu emagreci muito. Na realidade, eu fiquei uma pessoa sem vida. Quer dizer, eu me sentia desprezada. Nós tínhamos uma empresa junto na época, e ele chegou a me proibir de ir na nossa empresa. Eu tinha um casamento maravilhoso, que eu nunca achava que isso poderia acontecer comigo. E quando aconteceu, eu perdi o meu chão. Da noite para o dia, ele passou a me humilhar, me maltratar, me desprezar, me ignorar dentro da minha própria casa. E foi indo de pior para pior. Nós vivemos 15 anos maravilhosamente bem, temos 2 filhos lindos, que inclusive estão aqui, o Marcelo e a Pérola. Só que eu caí na tentação de me envolver com uma pessoa dentro da minha empresa, e no 15º ano eu me envolvi com essa pessoa, e isso fez virar a minha cabeça. Me envolvi com essa pessoa, poucos meses depois eu já tinha saído de casa pela primeira vez, né? Montei um apartamento, fui morar sozinho por um período. Depois voltei para casa, me arrependi, voltei para casa. Só que eu não conseguia, ficava aquilo na minha cabeça, martelando, não conseguia me livrar daquela pessoa. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Depois de um mês em casa, nós brigamos e ela me pôs para fora de casa, porque ela não aguentava mais a humilhação. Eu realmente estava descarado a traição. Falava para mim que estava completamente apaixonado pela outra pessoa, que não me amava mais, que eu não era a mulher, quer dizer, que ele tinha conhecido uma mulher de verdade, que eu nunca tinha sido essa mulher de verdade. Falava para eu criar amor próprio, que eu não tinha. Eu estava chorando, triste, e ele me disse: você quer sua família de volta? Você quer que eu te trate bem de novo? Você, os nossos filhos? E eu sorri e disse: é o que eu mais quero na vida. E ele me disse: eu tenho uma proposta para te fazer. Falei: tá bom, pode fazer. Ele olhou para mim e disse: você me aceita com essa mulher,
com a amante. Um fim de semana eu fico com você, com os nossos filhos, né? Só que no outro eu vou sair com ela. E você vai mentir para as crianças, você vai falar o que você quiser, que eu estou trabalhando, eu estou viajando e eu vou estar com ela. Só que quando eu estiver com você, eu vou te tratar bem. É uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, frequentava a nossa casa em algumas festas, né? Inclusive no aniversário de 15 anos da minha filha, ele levou ela na festa de 15 anos da minha filha, e eles já eram amantes. Ele levou ela na festa da minha filha. E quando eu estava desconfiada dela na época, ele chegou a levá-la na minha casa, chamar meus filhos para ir lá conversar. Ele e ela jurando perante mim que eles não tinham nada, né? Que não passava de fofoca, que eles nunca tinham tido nada um com o outro. E eu vim 2 quintas-feiras aqui, sozinha. Na terceira quinta-feira, ele veio comigo, o meu esposo. Ele estava aqui comigo na terceira quinta-feira. E isso hoje está fazendo 1 ano e 2 meses. Nós não faltamos nenhuma quinta-feira, nenhum compromisso do mundo, nenhum dinheiro, nada nos tira do compromisso da terapia de quinta-feira. Eu queria ser melhor como esposa, como mãe, eu queria ser melhor como pessoa, como ser humano. Eu tinha uma vida boa, mas eu não queria mais uma vida boa, eu queria uma vida maravilhosa. E hoje ela tem essa vida maravilhosa com o Marcelo. Mas tudo começou porque naquele dia em que ela decidiu tirar a vida dela, 1 ano de aniversário de que o marido estava com a amante. Quando ela disse, hoje eu me mato, e ela recebeu o convite da amiga, que não sabia de nada, e disse, Malu, vá lá no templo de Salomão hoje, vai lá na palestra com o Renato, com a Cristiane. E ela então tomou a decisão, eu vou lá. Mas na sexta-feira eu me mato. E é claro que isso não aconteceu porque no dia que ela colocou os pés aqui, tudo começou a mudar. Você ouviu ela dizer que na terceira quinta-feira o Marcelo já estava acompanhando aqui nas palestras com ela. Isso foi há 1 ano e 2, 3 meses atrás. Hoje eles estão bem, família restaurada, o Marcelo transformado, cortou todo e qualquer contato com a amante, mudou a sua cabeça com os seus filhos, com a sua esposa, tudo está mudado. Talvez você tenha pensado, como a Malu, que a sua vida não tem mais sentido, que não faz mais razão nenhuma você viver, você continuar do jeito que você está. O sonho que você tinha desmoronou, o que você tem hoje é uma vergonha, um pesadelo. Você bebe, você fuma, você não dorme, você toma remédios. Você é uma pessoa que perdeu o gosto, a força de viver. Então, eu quero colocar esse desafio para você. Onde você estiver agora, não se preocupe em se arrumar, não. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Coloca no seu GPS, coloca lá no seu celular esse endereço e venha para participar hoje, daqui a pouquinho às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Agora são exatamente 5 horas e 8 minutos da tarde. 5 horas e 8 minutos. Às 20 horas, nós teremos a palestra aqui no Templo de Salomão. Exatamente como a Malu veio participar no dia que ela decidiu tirar a vida dela. E aquilo foi a mudança. O que aconteceu foi que, realmente, aquela vida que ela tinha foi tirada. A vida de sofrimento, a vida de traição, a vida que ela não queria mais. Essa vida foi tirada, mas ela vive hoje. Ela continua feliz. Se você quer também perder essa vida de sofrimento, então daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, esteja aqui no Templo de Salomão, eu estarei com a Cristiane e eu garanto a você que você não vai sair daqui da mesma forma. Seja qual for a sua situação, se você está vivendo uma traição, se você está vivendo a dor de uma rejeição, você perdeu o gosto de viver, então eu espero por você aqui daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. E o SOS do Amor está agora à sua disposição. Se você gostaria de falar com alguém, se você tem alguma pergunta, quer conversar fora do ar com alguém da nossa equipe, ligue agora para o 011 3573 3535. Conheça agora mais um pouquinho sobre este trabalho que acontece todas as quintas-feiras da Terapia do Amor. O
amor próprio em primeiro lugar. Este é um dos ensinamentos da terapia do amor, onde solteiros, namorados e casados buscam uma vida amorosa feliz. Aí eu fui traída, né? Então cheguei aqui totalmente destruída. Aqui eu encontrei a orientação para me reerguer, né? Que eu precisava me reerguer. Eu precisava viver o meu eu e não viver a vida da outra pessoa. Eu me amo, eu sei tomar as minhas decisões. Tudo que eu aprendo aqui eu coloco em prática. Não é fácil, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Então é sempre aquilo que o Renato fala, né? É vir, ouvir e obedecer. Senão não tem o resultado, né, esperado. E foi obedecendo às lições da palestra que Marcos e Shirley colheram os resultados. Minha vida era muito complicada, várias frustrações, né? Várias desilusões. Eu já vim de 3 casamentos anteriores. Às vezes a gente é apegado a muito material, a muita coisa fútil e esquece o principal, né? E aí a vida vai passando e você vai sobrando, né? Só um relacionamento atrás do outro frustrado. Eu tive um casamento apenas, mas foi um casamento que me desestruturou totalmente, né? E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Então não tinha mais ânimo para nada. Todas as pessoas que eu me relacionava eram pessoas erradas, eram pessoas que não traziam futuro nenhum. Aprendi muitas coisas aqui, eles me ensinaram como a lidar com um novo relacionamento, né? Assistindo ao programa, eles, que ainda nem se conheciam, tiveram a mesma ideia. Ele anunciou que teria a hora dos solteiros, né? Eu falei, não tem nada a perder, eu vou dar um pulo lá. Foi quando eu conheci a Shirley. Na fila eu já olhei. Ele não me viu, mas eu já tinha visto ele. Então eu entrei e fiquei. Aí eu sentei e vi ali como a gente começou a trocar olhares. E eu vi que poderia acontecer alguma coisa, né, diferente. Aí a gente começou a conversar e depois trocamos o telefone. Ele é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Diferente das pessoas que eu tive, porque é uma pessoa que ele é companheiro, e eu não tinha isso. Uma pessoa que sempre está ali, quer estar junto comigo. Então, tudo isso veio para diferenciar o nosso relacionamento. A gente traça planos para o futuro, não vive só o momento, o presente, né? Então, é outra visão. Tanto é que 4 meses depois nós estamos de casamento marcado já, né? Para dia 12 de outubro. Então, tanto que tá bem, né? Como eles, muitas pessoas chegam às palestras a um passo de desistir do amor. A gente se conheceu na adolescência. Eu tinha 15, ele tinha 16 anos. A gente namorou por uns 2 anos e já fomos morar juntos. Ela era casada comigo, mas eu não era casado com ela. Não tinha esse compromisso de respeitá-la, sempre mentia. Eu passei esses 16 anos que a gente está junto, meio que perdoando ou, de certa forma, não queria enxergar o quão estava difícil a situação. Até que chegou um ponto que eu pensei, descobrindo uma traição, eu pensei, não dá mais, porque eu não vou passar a vida perdoando traição, sofrendo por uma pessoa que não quer ter um compromisso. Eu já estava decidida que eu queria a separação, não queria continuar no relacionamento. Só que ele conversou comigo, disse que estava disposto a mudar, a aprender, a ser diferente. Aí a gente resolveu se dar uma chance. Se não muda a visão, não muda o relacionamento. A primeira coisa a mudar na sua vida tem que ser a sua visão. Você tem que deixar os pensamentos errados. Por exemplo, muitos aqui estão com visão de separar. Muitos aqui já estão com a imagem fixa na cabeça. Não vai adiantar nada. Quer dizer, a sua visão já é que não tem jeito para esse relacionamento. Eu digo a você, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa se torna realidade. Então a gente aprendeu a ser mais amigo, a conversar mais, a se entender e sempre a transparência também, a ser transparente. A gente aprendeu a resgatar a confiança que tinha sido perdida. Eu aprendi a como tratá-la melhor, a como respeitá-la. Eu tive um entendimento, uma visão em relação do que é o amor. Assim como Rodrigo e Lídia, Sandra e Carlos também estão juntos há muitos anos e quase se separaram por causa da infidelidade. Nosso relacionamento era totalmente conturbado.
muito problemático, muita briga, muita ciumeira, muita discussão. Era uma desconfiança assim que eu colocava umas formiguinhas na minha cabeça. E eu vejo que hoje aqui na palestra o Renato e a Cris, eles fazem a gente parar e pensar no que a gente realmente pensa, né? O que a gente coloca na nossa cabeça. A gente tem aprendido aqui que primeiro a gente tem que se conhecer e se valorizar, né? E depois a gente começar a construir uma nova vida. E nós hoje temos um diálogo melhor. A gente conversa melhor, hoje está tudo mais claro. Para a gente, cada semana é como se fosse um alimento da gente, né? Tanto que a gente vem de Campinas, toda semana a gente já tem isso como compromisso. A sua palavra é você. A sua palavra é você. Quando você mente, então você se torna um mentiroso. Você se torna uma pessoa questionável. Quem é essa pessoa? O que ela está fazendo por detrás quando eu não estou por perto dela? Será que ela está sendo verdadeira agora? Quer dizer, essas questões não podem estar dentro do casamento. Hoje nós estamos assim, mais coloridos, né? A gente está assim, se entendendo melhor, a gente conversa melhor. Hoje eu acho que minha esposa acredita que eu a amo de verdade, né? Isso é fundamental, porque quando a gente perde o crédito com uma pessoa que a gente ama, é difícil até a gente expressar isso, é difícil até ela reconhecer isso, né? Então às vezes você fala, eu te amo, mas você erra tanto que a outra pessoa que está do outro lado fala assim, pô, será que me ama mesmo? Ama e faz isso tudo, né? Hoje eu me sinto amada, completamente diferente do passado. Eu te amo, né? Você é a mulher da minha vida, né? É o grande amor da minha vida. Sempre foi e agora, né? Tá sendo mais ainda, né? Ai, I love you. É possível ter uma vida amorosa feliz. Nesta quinta-feira, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Errar todo mundo erra, né? Todo casal, toda pessoa, mesmo quando solteira, tentando um relacionamento, ela erra, todo mundo erra. Mas relacionamento normalmente não termina porque uma pessoa cometeu um erro. Normalmente termina porque ela continua errando. Muito diferente. E por isso o parceiro perde a fé no relacionamento. Mas se você entender que você pode parar de errar, você pode usar o seu passado como experiência e mudar do presente para frente, então você não precisa continuar carregando a cruz lá do passado, os erros e aquela tristeza toda que o seu erro cometeu. Você pode mudar a história da sua vida. Queria que você visse aqui a história, por exemplo, da Maria Aparecida e do Francisco. Olha só, Maria Aparecida, ela, como a maioria das mulheres, ela se casou pensando, vou ter uma família. Era uma mulher muito de família, queria a sua casa, o seu lar, o seu marido ali ao lado. Só que o Francisco, ele continuou a vida de amigos, ele queria mais saber dos amigos. Então a Maria Aparecida, durante um longo período, muito sozinha, se sentindo abandonada pelo Francisco, o que aconteceu? Ela acabou, na sua carência, se envolvendo com outro, traindo o Francisco. E o Francisco descobriu. Tem jeito para um casamento desse? Tem restauração depois de uma traição? Veja só o que aconteceu na história deles. Maria Aparecida sempre foi uma mulher dedicada à vida familiar. Mesmo com as frustrações em relação ao marido, ela seguia tentando dar o seu melhor no papel de mãe e esposa. Por outro lado, Francisco, seu marido, gostava mesmo era de estar com os amigos. Uma cervejinha aqui, uma partidinha de futebol ali, e o distanciamento entre eles aumentava cada vez mais. Eu não dava atenção à minha esposa, aos filhos. No dia que eu poderia me reservar para ela, para a família, não. Eu preferia sair com os amigos, jogar bola. Nós brigávamos muito, eu cobrava muito, cobrava atenção. O meu esposo ele só vivia para o trabalho, para os amigos,
e eu ficava naquela rotina, né? Trabalho, casa, filhos e não tinha atenção do meu esposo como eu gostaria. Tinha uma vida de casado, mas ao mesmo tempo queria viver uma vida de solteiro. Eu vivi um casamento infeliz, um casamento vazio. Eu era casada, mas ao mesmo tempo não tinha um marido presente. Eu me sentia triste, eu chorava, era vazia, sentia muita solidão, falta de atenção, queria alguém para conversar. A solidão de Maria Aparecida passava despercebida por Francisco. Ausente com a esposa e os filhos, ele preferia sair com os amigos a estar com eles. Eu deixava eles em casa para ir com os amigos. Então, paguei um preço muito alto por isso. Por conta das brigas, das discussões verbais, por conta da falta de atenção à família, eu cheguei ao fundo do poço. E esse fundo de poço foi uma traição. Cheguei a pegar o celular dela e ali tinha várias mensagens. E ali o mundo caiu sobre mim. Eu me sentia muito sensível, né? Como mulher, eu me sentia muito sensível. Então, por influência de outras pessoas, né, eu cheguei a conhecer uma pessoa, assim traí o meu esposo. A gente se separou, né? Ele saiu de casa, foi morar com a irmã e eu segui a minha vida, né, sozinha. Com meus filhos, cuidando dos meus filhos, mas separados. Ele foi para um lado e eu fui para o outro. Fiquei sem chão, fiquei sem cabeça, não conseguia trabalhar, não conseguia dormir várias noites. Fiquei dormindo várias noites, não tinha mais cabeça para nada. Eu fiquei destruído, abalado em tudo. Então, foi assim que eu cheguei na palestra. Que eu recebi a orientação e o ensinamento como vencer. Mal sabia Francisco que Maria Aparecida também havia buscado ajuda na terapia do amor. Depois de um tempo frequentando as palestras separados, eles se encontraram e deram uma nova chance à relação. Foi chegando lá que eu, prestando atenção no que era falado, comecei a colocar em prática. Depois que cheguei na palestra, eu me curei, fiquei bem. Quando eu vi que eu estava bem, que eu estava preparado para cuidar de uma família de novo, que senão foi aí que as coisas começaram a mudar. Uma palavra que eu ouvi, que me ajudou muito, foi a respeitar, né, o seu parceiro e a valorizar também a família, a valorizar o esposo. Voltamos a conversar, né? E começamos tudo do zero, tudo de novo, né? Começamos a namorar, né? Noivamos, casamos. Tudo que eu aprendi na palestra, hoje eu coloco em prática. Eu aprendi a respeitar uma família, a respeitar a esposa, ter respeito por ela, que não tinha isso, que não tinha respeito nenhum. Eu aprendi a respeitar, a valorizar a família. Hoje eu dou atenção para eles. E hoje melhor que antes, hoje com sabedoria. Hoje melhor que antes. Como pode, né? Depois de uma traição, depois de um casamento infeliz, hoje está melhor. Como pode? Mas esse é o trabalho da terapia do amor. Sabe, você erra, você faz muitas besteiras, como todo mundo. Não há ninguém nesse mundo que não erre. Mas você fica se culpando. Aquele pensamento na sua cabeça diz, não tem mais jeito não. Não tem jeito agora acabou. Agora é o leite derramado, não tem como mais voltar. Mas isso não é verdade. Você pode reconstruir a sua vida, você pode reconstruir, em muitos casos, muitos casamentos em que as pessoas, os envolvidos dizem assim, não tem mais jeito. Todo mundo ao redor de vocês diz, não tem mais jeito para vocês. A única coisa é a separação. Com a maioria dos casais que você conhece e assiste aqui, a maioria desses casais tem jeito. Tem jeito, se eles fizerem as coisas certas, se eles começarem a aprender a reparar o relacionamento.
Agora, tem que fazer as coisas certas. Por exemplo, a Marcela ligou para a gente aqui, está com o mesmo problema exato da Maria Aparecida. Exatamente, olha só, ela diz assim: fui casada durante 12 anos e me relacionei com um homem do trabalho que me prometeu tudo, mas agora me deixou sozinha. Perdi o meu casamento, mas quero o meu esposo de volta. Não sei como conquistá-lo novamente. Então, Marcela, você pode, hoje ainda, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, nós teremos a palestra aqui no Templo de Salomão. Se você sair daí, de onde você está, e chegar aqui antes das 8 da noite, você vai dar o primeiro passo para a restauração desse casamento. Você errou, mas você não precisa continuar errando. Vamos começar a acertar a partir de hoje, tá bom? 8 da noite. E você que nos assiste também quer parar de errar, quer saber como acertar, como reconquistar um amor perdido, como se encontrar, porque você está perdido, perdida, sem cabeça para trabalhar, sem cabeça para fazer nada. Então, daqui a pouquinho, 8 da noite, esteja com a gente aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita, aberta ao público, tem estacionamento gratuito aqui, creche para os seus filhos pequenos, se você precisar trazê-los, e você vai sair daqui diferente, eu garanto a você. Pode ligar agora para o 011-3573-3535, se você quiser alguma informação ou conversar com alguém da nossa equipe. Direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Adquira o novo livro Casamento Blindado 2.0. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem diferentes experiências e conselhos. Novos capítulos, mais conteúdo. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. A Natile vai contar daqui a pouquinho a história dela. Preste bastante atenção, você que é uma pessoa que já está divorciada, você que é uma pessoa que já viveu vários relacionamentos e hoje está sozinho, sozinha aí, talvez cuidando de um filho, uma filha sozinha. Preste atenção na história dela. Desde o tempo da minha bisavó, só tinha sofrimento e fracasso na vida afetiva. E foi isso que foi passado para mim. Eu tinha passado por um divórcio, voltei e foi pior ainda, passei por agressões, estava com depressão, burnout, transtorno pós-traumático, afastada, fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico. Eu queria ser feliz para sempre, como a gente escuta falar, um casamento para durar a vida toda, uma família. Você tinha dito que a sua mãe te deu um conselho. Qual foi o conselho? Ela dizia que nenhum homem prestava, que pela experiência dela e do que ela via, que todos traíam, todos abandonavam, eles não sabiam amar de verdade. Ela chegou a sugerir, porque eu tinha ovário policístico e eu estava com uns 27 anos, disse que se eu demorasse para tentar ter filho, que eu poderia não ter. E ela chegou a sugerir que eu achasse um homem desconhecido na rua, engravidasse e criasse com ela. Mas que eu não me casasse, porque não seria bom. Mas você acabou se envolvendo e casou. Ficou quanto tempo casada? A gente, acho que uns 6, 7 meses que estávamos juntos na mesma casa. E quando eu tinha 6, 7 meses de gravidez, ele me abandonou. E aí, dali a 1 ano e meio, 2 anos, saiu o divórcio. E quando a minha filha tinha 3 anos de idade, ele pediu para voltar. Mas eu vi uma face dele que eu não tinha visto da primeira vez. Ele começou a ficar violento. Eu tomava medicamento, fiquei afastada do trabalho por licença médica. Me mudaram de função porque eu não tinha mais condição de ficar em sala de aula. Tive que ficar afastada das pessoas. Ele não gostava da região onde eu morava, ele queria que eu saísse e fosse morar na casa dele, que na verdade era a casa dos pais dele, separado só por uma parede. E então eu tive que exonerar um dos meus cargos. Eu tinha cargo no estado e na prefeitura, e eu larguei do estado e só consegui transferir o da prefeitura. E me desfiz de meus bens, de imóveis, de coisas, tudo para me ajustar. Porque da primeira vez ele reclamou disso. Aí da segunda vez eu tinha ainda aquela culpa de essa foi a minha parte, o meu erro. Então eu me sacrifiquei para fazer a vontade dele e me livrar dessa culpa. Ele ficou violento e um tempo depois eu descobri que ele já estava com outra mulher e que essa mulher ele conheceu enquanto estava comigo. Eu tinha lido o Casamento Blindado, o livro, e comecei a vir à terapia. Não adianta a gente fazer o que a gente acha que é, o que dizem no mundo que é.
Não dá certo daquele jeito. É desse jeito aqui. E outra coisa era que a gente tinha que parar de depender, de viver em função de pessoas e coisas. Eu não vivia tanto em função de coisas, mas muito de pessoas. Eu era dependente, como vocês dizem, dependente de pessoas, afetivamente. Estou curada, nunca mais tive depressão nesses 2 anos. Eu não dependo mais de coisas nem de pessoas, não tem depressão, não tem burnout. Eu tenho segurança, tenho a direção. Depois de ter acontecido tudo aquilo, eu tinha decidido que eu não ia mais me relacionar. Eu estava amarga e desesperançada. Agora eu também não estou assim, eu estou no equilíbrio. Nem desesperada, nem fechada. Estou bem agora. Venha cuidar de você também aqui na Terapia do Amor, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Até lá!